Bem-vindos à quinta aula do curso de extensão Escritos Gnósticos e a Outra Face do Cristianismo. O meu nome é Fábio, sou estagiário do curso de bacharelado em filosofia pela Uninter, do Polo de Tupã, e esse curso de extensão é minha proposta para estágio em filosofia. Eu agradeço demais se você já está aqui comigo na quinta aula, espero que você esteja se divertindo mais do que eu fazendo. E hoje a gente vai falar sobre a religiosidade gnóstica, passando rapidamente pelos registros históricos dessa religiosidade entre o primeiro e quarto século, mas fazendo um salto para a filosofia ou a relação com a filosofia existencial. Essa ponte é feita pelo filósofo alemão judeu Hans Jonas. Não tem como falar sobre gnosticismo sem falar sobre o cara. E então, na segunda parte da aula, vamos falar sobre o cara. Mas antes a gente vai falar sobre os iluminados. Você já conviveu com uma pessoa iluminada? É muito bom, não é? E vamos ver como isso gerava, nas comunidades gnósticas e gera até hoje uma certa elitização do conhecimento, da transcendência, essa coisa toda. E aí a gente, vai falar também sobre um conceito muito complicado para Irineu, que é o segundo batismo que os cristãos gnósticos propunham. E aí a gente pula para Hans Jonas e a filosofia existencialista gnóstica, pela via gnóstica. E depois eu passo rapidamente sobre formas de religiosidade gnósticas contemporâneas, com muitas aspas, todas as aspas do mundo, porque é complicado a gente, fazer esse tipo de declaração sobre a religiosidade alheia. Alguns não se apresentam como gnósticos, mas aparentam ser, e outros são claramente gnósticos. E eu não vou entrar no mérito da, por exemplo, igreja gnóstica, que é uma coisa contemporânea que está aí. Eu não tenho conhecimento sobre eles e prefiro não entrar nesse assunto. Mas no assunto da relação, da ideia de Deus, do homem com a ideia de Deus, sim, vamos entrar e vamos ver o que sai daí. Antes, eu queria, agradecer os comentários que eu tenho recebido. Agradeço imensamente 911ALD Souza pelos comentários em todas as aulas. Muito obrigado pela sua generosidade. Agradeço também VVKA Laia, Laia, estou lendo arroba de vocês, tá? Pelo comentário. O Teu Speed comentou também sobre, fez uma pergunta sobre, segundo ele, se valeria a pena frequentar uma instituição gnóstica. Eu tenho medo de instituição, já me lembra assim, senha, banco, espera, cadastro, essas coisas assim, que me dão um pouco de receio. Mas é um tema que a gente vai tratar hoje, Teu Speed, sobre como viver uma religiosidade quando se entende o gnosticismo como algo experimentável. Lembrando, de novo, novamente, eu não prego o gnosticismo, aqui é uma exposição que deveria estar sendo acadêmica, espero que seja minimamente assim. Também gostaria de lembrar a minha preferência pelo empirismo, acima da razão, então, lembrando com a revolução das inteligências artificiais, ou da inteligência artificial, não sei, a gente precisa trazer para frente da visão a experiência humana, já que o conhecimento agora está sendo, criado e formatado, de forma autônoma. Agradeço o comentário também de José Xavier, 9804. Muito obrigado pelo seu comentário. Voltando um pouco a isso, de acordo com o edital do meu curso de extensão, eu precisaria me comunicar com mais 3 pessoas, tá? De acordo com as regras da superestrutura. Então, se você estiver por aí acompanhando e ainda não comentou, por favor, me dê essa força, ou pelo menos deixe o seu gato caminhar em cima do teclado e depois aperte Enter. Voltando a falar sobre
aos comentários e ao comentário do teu Speed, sobre essa questão das instituições gnósticas, uma outra coisa, além das senhas, dos formulários e de tudo que acontece em uma instituição, acho que quando a gente se institui, a gente corre o risco de se decepcionar com as pessoas, com o sistema, com tudo, e isso ser projetado para dentro da gente mesmo, uma decepção que se alastra para dentro, e por isso que acho melhor a viagem sozinha, solitária, a viagem religiosa, por assim dizer, solitária, porque, é mais fácil, caso você se decepcione consigo mesmo, é mais fácil de mudar do que mudar o pastor ou o papa que seja, né. A gente vai falar sobre isso hoje também, como que a iluminação de um pode tirar a decepção de outro. E eu queria começar mencionando mais um comentário, que é o comentário do Gabriel Constantino 5322. O Gabriel fez um comentário muito interessante sobre aquela coisa que a gente tratou na aula 3, que foi essa tabela aqui. Nessa tabela a gente falou sobre relacionou 3 sistemas septenários que é algo que acontece de fato no apócrifo de João, no escrito gnóstico da biblioteca de Nag Hammadi, e a gente relacionou ele com os 7 pecados capitais, né. O Gabriel fez uma pontuação muito interessante sobre uma mudança em 3 linhas, trocando aí e de fato ele menciona que há muitos sistemas e de fato há mesmo. Eu havia passado por alguns sistemas desses durante minha pesquisa, e depois fui, escolhendo aquele que cabia mais em mim, sabe. Que eu acho que é isso que é o que significa religiosidade. A gente está falando de religiosidade e parece que a gente está falando de ir na igreja ou de acreditar em Deus, rezar o terço, sei lá, alguma coisa assim. Mas a gente não pode esquecer o conceito kierkegaardiano de religião, que é basicamente tudo no final que a gente faz que está para fora daquilo que é racional, daquilo que é esperado. A gente tem uma semente transcendental, obviamente, e aí essa coisa se manifesta em uma religiosidade, mesmo você sendo completamente ateu, desigrejado, satanista, qualquer coisa, ela a vai escapar por algum lado, e às vezes escapa com hoje no mundo como está, escapa na nossa relação com o dinheiro, que é triste. Mas enfim, o Gabriel fala sobre, justamente trocar o sistema, em vez de Saturno estar relacionado à preguiça, ele está relacionado à ganância. Isso porque, conforme ele pontua, a relação de Saturno com a matéria, com a voracidade de devorar os filhos, e depois também uma outra alteração seria a inveja estar relacionada mais a Mercúrio do que a avareza, por conta do seu tradicional, a natureza duplex, o Mercúrio pode imitar a água, era o padroeiro dos ladrões, de fato. Eu acho interessante relacionar a inveja e a ganância por conta daquela frase que se diz, que eu acho que eu já disse aqui: "Os ricos não sabem que são ricos". Ou seja, muito da ganância também é permeada ou infectada por uma certa inveja. Eu não tive coragem de ler ainda o livro Geminal do Zola, mas o meu marido leu e ele comentando comigo, partes da história eu conseguia identificar isso, de que no final aqueles que são os mais pobres, aqueles que deveriam, portanto, invejar os mais ricos, são os invejados pela sua própria simplicidade com que são obrigados a viver a vida.
E, trocando passando Mercúrio para inveja, a Lua ficaria então, em vez da inveja, com a preguiça. E, de acordo com o sistema que o Gabriel apresentou, isso está relacionado ao fato da Lua ser diretamente o nosso primeiro passo, a primeira força a ser, derrubada, por assim dizer, para fazer uma viagem astral, e também com o fato de que a Lua só se move com relação a uma outra força, né, no caso a Terra, também. Pela via das dúvidas, e já que a gente está falando de religiosidade, experimentar dentro de si esse lado é mais sutil da alma, eu fui fazer uma viagem astral, por assim dizer, ou fui fazer uma pesquisa dentro das minhas inquietações sobre essa relação da Lua com a inveja ou com a preguiça. Seria inveja ou seria preguiça? E apesar de eu achar o argumento do Gabriel muito bom, na minha viagem eu mantenho a Lua como a inveja, mas entendo também que há aí uma questão muito interessante, bastante profunda, que é a relação da inveja com a preguiça. E foi isso que eu intuí nessa minha passagem pela Lua, porque a preguiça pode ser também, ou poderia ser também encarada como uma inveja do próprio potencial, você não acha? E a inveja do próprio potencial foi uma coisa que Adão teria experimentado, o Adão físico. Lembra que a gente falou da imagem e semelhança? Portanto, um Adão espiritual que fosse perfeito, que fosse esse a imagem do Adão terrestre ou carnal, esse que a gente chamou de barbelo, esse pode ser um nosso potencial pelo qual nós nos retraímos preguiçosamente. Mateus capítulo 19 conta a história do jovem rico que entendia ser perfeito, queria ser perfeito, e pergunta a Jesus o que faltava para ele, porque ele já fazia tudo, ele só queria ser perfeito. E Jesus dá aquela resposta: "Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens". Ou seja, se despoja da sua própria autovisão, da sua relação com um ego falsificado, que é, no final, dependente de outra coisa. Ou seja, eu tenho a impressão de que a inveja pode também ser uma inveja relacionada a si mesmo, ao próprio potencial. Eu poderia mudar o mundo aqui de dentro do meu quarto, se eu quisesse. Para pior é mais fácil do que para melhor. Mas eu não faço, eu vou assistir uma série e vou ficar vendo reels, ou seja, sempre eu estou tendo que lutar com o meu potencial e a minha realidade, as minhas forças. E eu acho que isso é preguiça, mas também poderia ser uma inveja do alto potencial. Né. Eu também tenho falando sobre empirismo, experiência, eu tenho uma experiência pessoal com a Lua muito interessante. Há uns 2 anos ou 3 eu comecei a ler livros conforme a Lua, começando na Lua nova, no dia da Lua nova e terminando no próximo dia no último dia da Lua, né, geralmente 28 ou 29 dias depois. E eu consegui ler mais de 60 livros, talvez com esse sistema simples. Então, a Lua não me traz relações de preguiça. Eh, Porém lógico, a minha, experiência e todas as experiências são válidas, por isso eu agradeço bastante ao comentário do Gabriel. Queria passar então para a nossa aula de fato hoje. Ai, como é bom conviver com um iluminado. Você já foi para a praia com um iluminado? Você já ficou 10 dias dentro de uma casa pequena junto com um iluminado? Você já casou com uma pessoa iluminada? Você deve saber como é ótimo. Eu estou fazendo aí na tela uma brincadeira com o Apocalipse 3:20,
as palavras de Jesus à Laodiceia, que, voltando, justamente era a igreja mais apegada aos bens materiais, com o filme O Iluminado, The Shining, o filme do Stanley Kubrick, de 1980, baseado na obra de Stephen King. Nesse livro, o pai, que é o Jack Nicholson, vai tomar conta de um hotel nas férias do hotel, e o filho, que é o iluminado, começa a ter visões, e isso faz com que o pai se torne possuído pelo espírito daquele lugar, e aí começa a tentar assassinar a própria família, né, à força, obviamente. Então, eu relacionei isso com aquela frase de Jesus que é: "Eis que estou à porta e bato". Quem está batendo? Voltando-se para dentro de nós mesmos, a gente também tem a capacidade de se surpreender. Alan Watts, um filósofo americano e também mestre zen budista, fez um poema lindo que se chama Oceano, que identifica o coração humano como aquele que está sempre batendo, mais ou menos 100 vezes por minuto, esperando que se abram. Mas essa abertura para dentro pode ser bastante complicada. Ela pode ser tão incógnita quanto a própria noção de Deus. Por isso que eu incluí também aí o conceito de ateologia, que é o que a gente vai falar na segunda parte da aula, que é exatamente essa incapacidade de poder conhecer-se e, obviamente, conhecer a Deus como Ele é. Então, quando a gente abre a porta para essas coisas ou pessoas que batem, a gente pode ter sérias decepções com pessoas que se dizem iluminadas. Eu me lembro aqui da história da Rita Lee, com a Monja Coen, que a gente conhece pelas autobiografias da Rita Lee, que não era uma pessoa tão fácil assim de lidar, segundo a Rita Lee. Imagina, né? Também lembro do documentário da Netflix, Wild Wild Country, que conta a história do Osho e como a coisa pegava séria lá dentro, enfim, todos iluminados. Lembro do discurso do ex-ministro, Silvio de Almeida, quando o Lula foi eleito: "Ah, que lindo, os pobres agora estão no poder, blá-blá-blá", e no final o cara caiu como caiu, né. Então, sempre que há uma iluminação, supõe-se uma sombra, e nunca se sabe de que lado ou de que porta ela vai entrar, nem se ela baterá ou se já jogará diretamente um machado na porta. Eu queria fazer uma pergunta agora, você acha que todos poderiam ter uma iluminação? Essa iluminação, seja lá isso que f seja lá sendo isso que for, é receptível a qualquer pessoa? Na nossa aula sobre a antropologia agnóstica, a gente viu aqueles 3 tipos de pessoas, que são os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver que os gnósticos, cristãos primitivos traziam isso, assim, na linha dura, separando pessoas mesmo como sendo algumas impossíveis, inacessíveis à gnose mesmo, pela própria natureza, como não tendo uma receptividade necessária para atingir algo. Eu trabalhei muito tempo com recepção de hotel e eu posso afirmar que sim, é bastante raro uma pessoa, se considerar errada, que eu já acho um começo de iluminação. A mera ideia de cogitar-se equivocado já parece muitas vezes, absurda para muita gente, para a maioria das pessoas, diria 99%, tentando chutar por baixo. Então, aparentemente dá a impressão de que tem gente mesmo que não vai chegar a nenhum tipo de, eh, transcendência a si mesmo no final, eh
não sei se por sua natureza ou por que motivo, mas isso, como eu disse naquela aula, se relaciona com aquela passagem, de Jesus, de que algumas sementes mesmo caem para dar 30, outras 60, outros 90. O problema é a gente achar outros 100. O problema, eu acho, que está sempre a gente achar que somos o 100%. Esse é uma iluminação, claro, provavelmente, mas, no momento em que ela é atingida, ela se esvai, né, a gente nunca vai ser portador dessa coisa, ela nunca vai estar conosco o tempo todo. Ela pode ser acessada, mas não ser mantida. E quando há tentativa de manter, eu acho que entra a história dos picaretas e da soberba que algumas pessoas que se dizem espiritualizadas têm, né. Com certeza você conheceu algumas, se não, abra a porta de casa, que em menos de 5 minutos você vai conhecer. Essa crítica a uma certa elitização do conhecimento, de castas, de uma elite, eh, sábia e a outra burra, é uma coisa que chocou Irineu, aquele heresiologista que manteve, graças ao seu ódio, os registros históricos das primeiras comunidades gnósticas. Ele ficou chocado com essa história de que haviam pessoas que se diziam melhores que a outra, porque tinham um tipo de conhecimento ou de gnose superior à dos meros mortais. Então, em 180, no ano de 180, Irineu escreve na sua Contra Heresias o seguinte, falando sobre os gnósticos, especificamente sobre, se não me engano, a seita, os seguidores de Ptolomeu. Ele diz assim: eles chamam o que pertencem à igreja tradicional, de comuns, eclesiásticos, mas se alguém se entrega a eles como uma ovelhinha e segue suas práticas e sua apolutroses, depois vamos falar sobre isso, fica tão inchada de orgulho que acha que já entrou na plenitude de Deus, pleroma, e anda por aí com uma expressão de superioridade no rosto, com toda a pompa de um galo, diz São Irineu. E eu coloquei aqui uma foto tirada em 1925 do Papa Pio XII, que me parece aí não muito diferente de um galo, né. Com todo respeito a ele, mas enfim, Irineu, eh, não, talvez não antevia que mesmo a igreja comum eclesiástica ia chegar no galinheiro também, com todo o respeito, tá gente, eu sou católico. Mas, es lo que hay, né, o que é o que é. Isso traz uma discussão sobre o próprio termo religião, né. A gente sabe que Santo Agostinho, no século IV, meteu o pé, meteu o louco e falou para todo mundo e fincou que religião vem de religare, mas bem antes dele, um século antes de Cristo, Cícero já havia esclarecido, filologicamente, que religião vem de relegere ou reler. A noção de religare, ou se eu consigo me conectar, me religar com Deus, me parece que naturalmente vai trazer uma sensação de elite, de casta, de "o iluminado". Enquanto que o relegere, há aí mais uma questão de hábito, de disciplina, e a repetição se tornando sagrada em si mesmo, não aquele que fez a conexão ou que religou. Isso me lembra uma frase de Juana Inês de la Cruz, a primeira feminista americana, né, porque ela era mexicana, que disse que se Aristóteles tivesse o hábito de cozinhar, ou se ele precisasse cozinhar, ele teria escrito muito melhor. Ela queria dizer que, às vezes, isso em 1691, tá. O que ela estava tentando dizer é que, às vezes, alguém que tem uma iluminação
talvez só tenha um privilégio. E que é no hábito e é no hábito, no dia a dia, nas repetições que vão se tornando sagradas, que se encontra de fato algo que possa gerar uma conexão. É no reler que se religa, mas não ao contrário. Ela estava querendo dizer que talvez Aristóteles escolheria não teria escrito tanto primeiro, né, todo mundo sabe que ele escreveu demais, e, talvez teria escolhido melhor o tempo e por isso tivesse uma obra mais mais fácil de digerir como ele tem agora. Só se ele lavasse louça, veja bem, né, que pena que não lavou. Então, há mesmo essa ideia de que a iluminação talvez seja somente um privilégio, talvez seja somente uma há uma preferência das escolhas da própria rotina. Mas isso gera, sim, e gerou nos gnósticos da do início do cristianismo, uma elite, a elite dos que possuíam a gnose, em comparação com os que eram meros mortais. Há 2 textos que repetem uma história, que é essa que está na tela, que explicita bastante essa divisão que eles faziam, que talvez seja uma influência oriental, né, não é assim que a religião, oriental, separa as pessoas também, até hoje inclusive na Índia. Então, eles o Evangelho de Tiago, que está na tela, e também a Exposição Valentiana, outro texto, menciona essa mesma separação de pessoas. E o texto é o seguinte: um proprietário se havia munido de tudo: filhos, escravos, gado, cachorros, porcos, trigo, cevada, palha, feno, carnes e bolotas. Pois bem, ele era uma pessoa sábia e conhecia o alimento de cada um. Aos filhos servia pão, aos escravos, por sua parte, lhe servia grão, e aos animais domésticos jogava cevada, palha e feno. Aos cachorros lhes dava ossos e aos porcos lhes dava bolotas. Acontece assim com um discípulo de Deus. Se é sábio e entende de discipulado, as formas corporais não enganam, mas perceberá a disposição da alma de cada um e falará com ele. Há muitos animais no mundo que têm forma humana. Ao reconhecê-las, aos porcos dará bolotas, aos animais domésticos dará cevada, palha e feno, aos cachorros lançará ossos, aos escravos fornecerá o elementar, aos filhos dará o perfeito. O Evangelho de Tomé faz uma menção bastante parecida, depois de repetir o que a gente já vê no Evangelho canônico, aquela história de que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma cama, e sim em cima, ele acrescenta que também não se acende uma lâmpada, uma lamparina para animais, ou seja, o estábulo não precisa de lâmpada, porque não há ali algo que necessite a interpretação da realidade vista, em comparação com um homem que precisa ver e lhe é possível essa relação. Então, fica aí definido uma ideia de que haviam pessoas que eram realmente porcos, cachorros, que dirá talvez escravos, mas nunca filhos. O Luiz Antônio Pinheiro, no seu artigo, fala sobre a dificuldade de encontrar fontes diretas e indiretas sobre o processo que de de entrar na religião cristã gnóstica nos primeiros séculos, mas a gente tem algumas informações. Ao que tudo indica, os gnósticos frequentavam a mesma igreja tradicional, por isso que Irineu tenta combatê-los, e dentre aquela comunidade ia separando, tentando
pregar ou ver potencial de acesso à gnose nos fiéis e quando achavam, traziam para as suas reuniões, tidas como secretas. Esse iniciado tinha um voto de silêncio, não poderia falar sobre aquilo que ele aprendia. E depois de um processo de 5 anos, que poderia levar até 5 anos, dependendo da seita gnóstica, o fiel então teria acesso aos chamados grandes sacramentos, que é além do batismo, e crisma, normais, a câmara nupcial, e coisas assim. Técnicas de meditação para acesso à gnose, como a gente viu, essa era uma ideia que já acontecia no misticismo judaico. E uma vez a pessoa iluminada, ela tinha a tendência de querer iluminar outros, né, sob os seus próprios termos, ou ir, fazendo um caminho, aquele que ele ou ela encontrou para a iluminação, e aí arrebanhando discípulos. Eles chamavam os cristãos tradicionais para as suas, seitas, prometendo um segundo batismo, né, que é algo que chocou Irineu totalmente. Mas, resumidamente, eles entendiam haver ainda uma segunda camada de conhecimento, ou de acesso, ou de relação com Deus, que não era explorada pela religião tradicional. Isso não é tão loucura assim, né, já que em São João 8:34 a 36, é palavra da salvação de que Jesus diz que quem comete o pecado é escravo. O escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Eles entendiam então que ser cristão da igreja tradicional era uma forma de ser escravo, e de que esse primeiro batismo recebido na, na religião tradicional era um batismo para a escravidão, basicamente, e que ainda ficava pendente o acesso à filiação divina, um tema muito comum nas cartas paulinas e, claro, em toda a ideia de Cristo. Então eles pregavam um segundo batismo. Esse segundo batismo, então, era chamado de apolutroses, que era o processo judicial, pelo menos cartorial, que se exigia de um senhor de escravos para libertar um escravo. Não era simplesmente, soltar o escravo, era preciso ainda um processo, judicial que se chamava, naquele tempo, apolutroses. E era assim que eles chamavam esse segundo batismo. Eh o primeiro batismo, então, como a gente sabe, feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, criaria no fiel as imagens que ele deveria seguir, portanto, ser escravos dessas imagens, segundo o pensamento gnóstico. O segundo batismo, ou apolutroses, envolvia um batismo em nome de algo que transcende o pai, a mãe e o filho, algo para além das imagens. De fato, uma liberação dessa imagem. Tanto Santo Agostinho como outras fontes, talvez até Paulo, mencionam que os cristãos tradicionais do primeiro século, primeiro, segundo até quarto, tendiam a tomar leite e mel, uma mistura de leite e mel depois do batismo, simbolizando a liberação para a terra prometida por meio de Cristo. Mas também, Paulo, nas suas cartas, menciona um alimento sólido para além desse leite e mel batismal. O livro da biblioteca de Nag Hammadi, Atos de Tomé, chama isso de alimento luminoso ou alimento de luz. Essa cerimônia e também, como está na tela, junto com essa tela de Portinari, sobre o batismo de Jesus, não é tão uma ideia tão absurda assim, já que tanto João quanto Jesus dizem
mencionam, ou é possível inferir da ideia das palavras deles a existência de um batismo, de um segundo batismo. No início do proto-evangelho de Marcos, tanto João diz que depois de mim vem o mais forte do que eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E como Jesus diz que depois daquela celeuma que os irmãos pedem para ficar um à direita, outro à esquerda, ele diz: "Não sabeis o que estáis pedindo? Podeis beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que serei batizado?" Lembrando que aí Jesus está no final da sua carreira terrestre, por assim dizer, e já havia sido batizado por Jordão no Rio João. E o que que acontece? Jesus não foi batizado com o Espírito Santo, né, além daquele, no na nos evangelhos canônicos acontece simultaneamente, né, esse batismo com o Espírito Santo. Mas para a igreja, para o cristianismo tradicional, o segundo batismo talvez poderia ser a crisma ou a descida, o Pentecostes, por assim dizer. Eh, mas de qualquer forma, os gnósticos mantinham essa tradição de um segundo batismo. Essa cerimônia não existia em todas as comunidades, segundo os registros de Irineu, haviam comunidades que rejeitavam qualquer tipo de ritual, porque achavam que todo ritual era infinitamente inferior à própria gnose em si, que uma vez atingida, todo o resto se desmancharia, mas alguns faziam esses rituais de apolutroses, em que eles repetiam a chamada ciranda da cruz, ou aquilo que o livro de Atos de João descreve como Jesus, estando na cruz, convidando as pessoas para dançarem em volta dela, por ser aquele um momento de plena felicidade cósmica, de plenitude cósmica. Eh, Jesus chega a dizer, nesse Atos de João, o seguinte: "Aquele que dança compreende o que eu faço, o que não dança não sabe o que acontece." Ele também no Evangelho de Filipe, que é um livro maravilhoso da biblioteca de Nag Hammadi, chama a cruz de plenitude completa, porque ela envolve vida e morte, e trabalho e fruto do trabalho, vida e fruto da vida, já que José era carpinteiro, trabalhava com coisas de madeira. Então, o Evangelho de Filipe fala que do suor do pão de José, ele fazia cruzes, e que da sua filiação, ou do seu resíduo espiritual, o seu filho Jesus era o principal fruto, ou seja, ali na cruz era como se fosse um espelho onde se une o que está de um lado, o que está em cima e o que está embaixo. Ah, esse livro chega a usar a palavra "horus", ou limite, entre o pleroma e o mundo material, para se referir à cruz. Então, às vezes, esses batismos eram, feitos assim, repetindo essa cena que eles achavam que poderia ter acontecido, de Jesus feliz na cruz e as pessoas dançando em volta dele, e alguém ali imitava Jesus e ia dando as coordenadas, ou as senhas para a ciranda rodar. As senhas, aliás, aquilo que a gente tem registrado no Evangelho de Tomé, até, no dito 50. Talvez o fiel, na hora desse batismo, precisasse, recitar ou responder as perguntas gnósticas, por assim, ou por assim dizer, as perguntas relacionadas ao conhecimento, ou à gnose. O Evangelho de Tomé diz assim, Jesus disse: "Se vos disserem de que lugar viestes, ou de onde sois, dizei-lhes: viemos da luz.
do lugar onde a luz veio à existência por si mesma, se estabeleceu em repouso e se manifesta às imagens deles. Se vos disserem: "Quem sois vós?", dizeis: "Somos sua prole, seus filhos, e somos os escolhidos do Pai vivo". E se vos perguntarem: "Qual é o sinal do vosso Pai dentro de vós?", dizei-lhes: "É movimento e repouso". Essas são as respostas para que talvez o fiel que estivesse entrando numa seita gnóstica tivesse que dar, né. E esse sistema de castas, por assim dizer, ou de uma elite espiritual, vaza também para os escritos canônicos. A gente tem aí Gálatas 4, Gálatas, a carta não gnóstica, mais gnóstica de todas, eh, que 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 Paulo, possivelmente, né, talvez Paulo tenha dito exatamente isso. Ele diz: "Enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de um escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Oh, glória a Deus. Aí começa o problema, né? Mas é importante ressaltar aqui a ideia de que Paulo diz de que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Eu tenho aqui uma citação do senhor Alexandre Marcos Cabral, que tem um artigo maravilhoso, que se chama Hans Jonas, Gnosticismo e a Questão de Deus, que chama o coração de a ipseidade humana, será chamada cristamente de coração. Trata-se da interioridade humana que é permeável à ação de Deus. Doutor Alexandre Marcos Cabral, doutor em filosofia pela UERJ e em teologia, doutor em teologia pela PUC-RJ. Pascal, a gente sabe, o coração tem razões, como é que é? O coração tem razões que a própria razão desconhece. De fato, dentro do homem, do coração, há uma ipseidade ou algo, um si mesmo, que não é tão fácil de ser acessado como a gente mencionou no início da aula. A gente não sabe muito bem quem bate, mesmo quando é muito íntimo, a gente às vezes se surpreende com quem responde ou com quem entra. Quem, além de nós mesmos, tem essa ipseidade ou tem essa esse essa coisa insondável, natural a si, como o ser humano tem o coração? Quem? Deus. Essa é a ideia de uma das ideias de Hans Jonas. Hans Jonas foi um filósofo alemão de origem judia, que com 25 aninhos se doutorou em filosofia, com sendo orientado por Heidegger. E 5 anos depois, vem a saber que o nosso querido Heidegger fez aquela coisa maravilhosa que ele fez, que foi se juntar ao partido nazista. Hans Jonas fica tão decepcionado com isso, que ele chega a achar que se tratava de uma ofensa pessoal, de que talvez Heidegger nem tivesse tanto interesse assim pelo partido nazista, quanto interesse em afrontar Hans Jonas e a sua origem, judia. E ele chega a perder a mãe dele numa câmara de gás, e vai saber depois de muito tempo que ela morreu assim. Desde a sua tese de doutorado, Hans Jonas vai falando sobre o gnosticismo, tem tratados como Gnosticismo e Existencialismo, o livro que se chama Religião Gnóstica.
E, na ideia dele, essa coisa insondável que acontece com o coração humano, também acontece com Deus. São palavras do Hans Jonas, que em termos absolutos, a totalidade transcendente, o mais além e um iminente atributo de Deus é estranho, o estrangeiro, o para fora. Ser humano e Deus estão unidos frente ao mundo, mas apesar dessa comunhão essencial, eles estão separados exatamente pelo mundo, né, assim, a gente está chegando aqui num niilismo, num niilismo que o Hans Jonas chama de niilismo cósmico. Deus não se mostra para nós, assim, diretamente, né, se você estiver vendo Deus por aí, procure o CAPS. É claro que é possível ter, cada um com a sua própria experiência, cada um com o seu próprio coração, uma ideia de relacionamento com Deus, mas ele não é assim, não é no WhatsApp, não é no mundo material. O mundo material, segundo, Jonas, não oferece uma resposta possível sobre o que é a existência. Portanto, Deus está absconditus. Deus não é possível não é possível acessá-lo. Porém, o próprio ego também é absconditus. Depois com a própria virada psicanalítica do século XIX e XX, a gente viu que somos desconhecidos também para nós mesmos. E essas 2 naturezas podem se relacionar também de forma íntima, somente. Diz então o doutor Alexandre Marcos Cabral, não está aí na BNT, porque eu odeio a BNT, tá. Diz o doutor Cabral: "Se Deus é estrangeiro, então ser com Deus é ser também estrangeiro, é estar no mundo, porém não comungar com ele. Sair da natureza transforma-se no sentido último da existência humana, ou seja, ser sobrenatural é o preço a ser pago para que o ser humano torne-se propriamente ele mesmo. É a única saída possível, já que a existência perde bastante o sentido se a gente passar a vê-la somente como o cumprimento de obrigações animalescas, seja isso o acúmulo de prole, de dinheiro, de bens, ou mesmo, eh, inconsequências e irreflexões. eh Tudo isso leva não traz nenhuma satisfação e nenhum sentido à realidade. Mas a capacidade, o potencial humano para o sobrenatural é justamente a única forma possível em que uma relação, uma comunicação, uma semelhança com Deus seria possível. Então, doutor Cabral continua: "O mundo deixa de ser um cosmos e torna-se nulo". Jonas chama isso de niilismo cósmico, a dessignificação do mundo como solo existencial fornecedor de medidas realizadoras da condição humana. Não é fácil ler artigos de filosofia, mas o que ele está dizendo é que realmente o solo existencial não é o mundo, não é o mundo, né. Se for o mundo, acredito que o medo da morte seja insuportável, né, a gente sempre está, como mencionado, exercendo o aspecto religioso kierkegaardiano, por assim dizer. Eh, e falando de niilismo, a gente tem que chamar o nosso amigo sifílico, que é o Nietzsche, que é o que dizem assassino de Deus. Nietzsche várias vezes em Zaratustra, principalmente, mas também nessa citação de Gaia Ciência, fala sobre a morte de Deus, ou seja, o nada que nos permeia. Nietzsche escreve: Para onde foi Deus?", gritou ele. "Já lhes direi, nós o matamos, você e eu.
somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? O próprio Heidegger, retomando Nietzsche, vai dizer que a significação do que significa Deus morreu, o que exatamente isso significa. Para Heidegger, ele entende que é o suprassensível que não emana nada, ou seja, a gente nós ficamos eticamente anestesiados, por isso Deus teria morrido, por conta da nossa falta de percepção ou receptividade àquilo que é suprassensível. Nós ficamos encarnados ou estamos extremamente relacionados com a matéria e, por isso, Deus vai naturalmente morrendo. Essa ideia de um Deus que não está emanando nada, o tempo todo, não é tão absurda assim. Hans Jonas, sendo judeu, ele traz de volta um conceito conhecido como Tzimtzum, um conceito da Cabala, que significa, contração em hebraico, que descreve a criação do mundo da seguinte forma, citando aqui o Zohar: "Antes que o mundo fosse criado, o Santo, bendito seja ele, estava sozinho, sem espaço. Quando ele desejou criar o mundo, ele contraiu sua luz a um ponto distante, deixando um espaço vazio, e dentro desse espaço ele emanou e criou todos os mundos." Essa ideia de contração, então, que também é, é, é um pouco oriental, já que eu fui pensar num desenho para ilustrar isso que está escrito e lembrei desse símbolo, que é a falta no nada e o, e o tudo na falta. Ou seja, é como se Deus fosse uma folha de papel, completo, completa em si mesmo. Para que fosse possível o mundo existir como ele existe, Deus precisaria retirar-se de um pedaço dessa folha de papel. Esse pedaço, ao mesmo tempo que não contém Deus, é Deus. Por isso que há, de acordo também com o Zohar, a sensação ou a impressão ou mesmo a realidade de um livre-arbítrio, porque a tessitura, o espaço em que nos encontramos, tendo sido já um espaço em que Deus habitava, é um espaço cheio de liberdade, já que estamos nos referindo a Deus. Então, mas ao mesmo tempo, é um espaço em que Deus se retirou para que fosse permitido a existência do mundo, senão não poderia existir, já que Deus controlaria se ele não tivesse se separado, ou se retirado, se retraído, se contraído desse espaço onde o mundo acontece. Se ele não tivesse feito isso, o mundo seria como Deus quer. Ou seja, talvez toda essa viagem da existência não seja exatamente, a a intenção de Deus. Claro que pelo espírito do tempo dá a impressão de que a gente vai chegar lá de volta, parece que a gente está voltando para lá, ou parece que a gente saiu de lá, não sei. Mas existe essa relação em que trata-se mesmo, conforme os gnósticos pensavam, de um Deus absconditus. Um Deus absconditus que só pode ser conhecido justamente por um ego absconditus, ou seja, pela sua pela anulação de um próprio ego falso para que emerja um ego verdadeiro, uma experiência verdadeira, assim, aos moldes da realidade inicial mais próxima de Deus. Falando sobre, sistemas que exploram essa questão, na modernidade, eu gostaria de citar então,
Ao contrário, aí primeiro Thomas Keating, porque isso está mais próximo do que a gente está falando, desse Deus escondido. Ele tem o seu sistema que se chama oração contemplativa ou centering prayer, que se baseia em Mateus 6, que diz que Jesus diz que quando orares, entra no teu quarto e fechando tua porta, ora ao teu pai que está lá, no segredo, escondido. E o teu pai que vê no segredo te recompensará. Ele sempre pontua que eh, Jesus pregando aos pobres palestinos do século I, não haveria casas, assim, em que era possível fazer isso fisicamente, entrar lá no seu quarto, ter esse luxo de fechar a própria porta e ficar lá sozinho, já que moravam, em grandes construções coletivas, né. Eh, ele entende que Jesus estaria falando aí de uma atitude psíquica, que é onde ele vai basear ou na qual ele vai basear o seu sistema de oração contemplativa, que envolve, eh, passar algum tempo do dia, 20 minutos por dia, tentando se esvaziar e tentando, deixar com que a experiência mesmo, uma forma de meditação, seja a mais próxima possível daquela vivência divina. Envolve no sistema dele também a Lectio Divina, que é uma leitura, ou a proposta de uma palavra que ele chama de sagrada, que te ajudaria a sempre voltar para esse nada, para esse nihil, para esse escondido, onde você estaria ali em meditação, em total entrega à à divindade. É um salto muito grande falar que Thomas Keating é agnóstico, né, ele era um sacerdote da Igreja Católica, ele não aceitaria esse termo, mas isso se relaciona muito bem com o método dele se relaciona muito bem com esse pensamento de que Deus não pode ser conhecido, assim, não pode ser conhecido com as palavras, com as sensações, com nada, somente com o silêncio. Uma outra prática gnóstica moderna seria o método, de imaginação ativa de Jung, né. Eh, Jung usava a imaginação ativa ou, sonhar acordado, vamos dizer assim, para poder integrar a sombra, às vezes partindo de um sonho, ou às vezes partindo mesmo da imaginação, a pessoa iria tentando chegar em algum lugar ou em alguma conversa com os elementos que não são tão claros, assim, a ideia de ânima, de ânimos, de pai, de mãe, de mundo, de Cristo, tudo ia sendo, tratado dentro desse espaço de imaginação ativa, de uma forma que fizesse com que a pessoa fosse integrando aquilo em que, fora da imaginação, ele não conseguiria acessar. Essa foi a experiência, como os gnósticos faziam, a experiência do próprio Jung, que de 1913 a 1926 ou 19 talvez, não me lembro agora, acho que 19, ou de 19 a 26, ele fica recluso lá escrevendo o Livro Vermelho, os 7 Sermões para os Mortos e tendo visões pesadas, em que personagens iam se apresentando para ele, personagens autônomos, que ele ia encontrando dentro de uma viagem interior. E, isso ia fazendo com que ficasse claro para ele as forças que habitavam, né, os arquétipos que habitavam autonomamente a sua própria alma. Ou seja, o ego, de fato, ou o homem em si mesmo, nós estamos totalmente vendidos, sozinhos, dentro de nós mesmos, estamos sem qualquer noção das forças que nos operam, que nos dirigem, e isso seria necessário tanto por Jung de forma mais ativa, e eu acrescentaria de forma mais perigosa,
Jung segue o que o Evangelho de Maria diz, que Maria descreve sua visão da alma ascendendo através dos poderes arcontes, dialogando com cada um, e, chamo isso de mais perigoso por conta, de que é necessário ter um eixo, né, como a gente viu, a cruz oferece, ou si mesmo oferece essa fortaleza para que a pessoa não seja tragada por essas forças que nos habitam. E o Thomas Keating já usa uma forma mais isenta, mais tranquilona, assim, de fazer isso de uma forma em entrega, em auto-oferta, sem, tentar nem dominar, nem esperar nunca ser dominado por elas, já que se volta sempre ao silêncio. Tendo já experimentado essas 2 práticas, eu posso dizer que prefiro a do Thomas Keating por conta dessa segurança. De fato, a imaginação ativa de Jung é muito interessante para você praticar um autoconhecimento, mas, acho que é importante ter a segurança de um porto onde voltar, ou a segurança de uma casa para morar, a segurança de uma força que possa ser maior que qualquer outra força que a gente encontre por aí. E quando eu digo por aí, eu digo em nós mesmos, no nosso coração. Bom, era isso. Essa foi a penúltima aula. Convido você para a última aula semana que vem, onde nós vamos falar somente sobre o Evangelho segundo Tomé, esse texto lindo que eu amo, que eu acho que é uma pérola e que mais gente deveria conhecer. E se você não conhece, ou se você conhece e quer falar a respeito, venha na próxima semana que eu vou estar te esperando. É a última. Muito obrigado.